Glória a Deus, aleluia. O texto em 1 Samuel capítulo 30, versículo 4, a Bíblia vai dizer o seguinte: e choraram até não terem forças para chorar. A Bíblia diz em Salmos que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu já passei quase uma noite inteira chorando, entrando pela madrugada e indo até o amanhecer, ao ponto de não ter mais forças, mais lágrimas, mais forças, ao ponto de ficar fraco. Há casos de pessoas que choram constantemente. Você sabia que chorar faz bem? O choro é importante para a saúde mental e física. O choro, ele promove o alívio do estresse e da dor através da liberação de substâncias químicas, como hormônios que regulam o humor e o bem-estar. Você sabia disso? Mas também reprimir ou prender o choro pode fazer mal, afeta a saúde mental e pode desencadear doenças ao longo prazo. E se esse choro for constante diariamente, é importante buscar ajuda, porque pode desencadear a depressão, a angústia e até levar à morte. Você também sabia disso? E o texto qual lemos aqui, é claro, vai dizer que eles choraram até não terem mais forças para chorar. Esse é o quadro, esse é o estado de vida de muitas pessoas nos dias de hoje, que perderam as forças, perderam a alegria, que perdeu o ânimo, perdeu a vontade de viver. Pessoas que vivem trancadas em um quarto que se tornou um cárcere, uma prisão. Pessoas que construíram um mundo sem ninguém à sua volta, que ninguém consegue entender e nem elas próprias. Essa é a realidade. Pessoas que não expressam mais sentimentos, não retribuem e não aceitam. Pessoas que repudiam um abraço, que se sentem indiferentes a um abraço. O brilho no olhar, a afeição de alegria, o sorriso no rosto já não existe mais. E sim um semblante de tristeza, um olhar obscuro, um rosto sem formosura, um olhar solitário, uma expressão de angústia, um coração amargurado, sem vontade de viver. Não podemos negligenciar isso. Não podemos virar as costas para isso. Não podemos ver isso como uma coisa comum, ou uma frescura, ou uma bobagem, ou uma palhaçada. Isso é sério demais. Vou repetir, isso é sério demais. Tanto que está destruindo vidas, acabando com muitas vidas. Isso está matando. Isso está matando. Os sinais são claros, são evidentes, mas não conseguimos enxergar ou não queremos enxergar. O olhar fala, o jeito fala, o comportamento fala, o modo de se vestir fala, mas parece que estamos surdos ou cegos. Tem uma causa, tem um porquê disso tudo. Talvez você esteja passando por um momento parecido, enfrentando situações em que isso está roubando, tirando as suas forças. Quando eu olho para o texto
de 1 Samuel, capítulo 30, o versículo qual nós lemos, versículo 4, quando diz aqui que choraram até não terem mais forças para chorar. Havia uma causa, sempre tem uma causa. Havia um problema, sempre tem um problema. Havia uma situação, sempre tem uma situação. O motivo que leva a esses homens, o motivo que leva a Davi a se sentir desta forma, ao ponto de não ter mais forças para chorar, porque a sua família, a sua casa havia sido afetada, ou seja, a sua família havia sido levada cativa pelos inimigos. E na situação de Davi era ainda pior, porque além de sofrer todas estas perdas, o texto vai dizer que o povo pensava em apedrejá-lo. Isso mesmo. Então imagine aquelas mesmas pessoas que Davi defendeu, aquelas mesmas pessoas que Davi comprou as suas brigas, as suas lutas, aquelas mesmas pessoas que Davi foi à frente para lutar as suas guerras. Agora essas pessoas não queriam saber que Davi também estava passando pela mesma situação. Essas mesmas pessoas não queriam saber da dor, da aflição de Davi, só pensava em apedrejá-lo, julgando ele como se ele fosse o culpado naquela situação o qual todos estavam passando. A razão é essa: a sua família havia sido sequestrada, levada cativa. Qual é o motivo? Qual é a razão desse sofrimento que você está vivendo, que você está passando? Como eu sempre falei e torno a repetir, sempre tem um motivo. Minha esposa, a missionária Janete, sempre fala assim, né? Sempre tem um motivo. Há uma causa, há um porquê. Está passando por tudo isso. O motivo deles é o qual a própria Bíblia nos mostra. E o seu motivo? Por que essa dor? Por que essa tristeza? Por que esse isolamento? Por que você está sofrendo? Por que você se isolou? Você não quer viver, você não quer falar mais com ninguém, você não quer mais, não tem mais prazer, não tem mais alegria. Por quê? Por quê? O que está havendo? Talvez você tenha sido abusada, abusado. Sim, porque muitas das vezes a causa é essa, tratada de forma violenta, e você não tem confiança de abrir o coração para ninguém. Quando Davi está se sentindo assim, o que ele vai fazer? O texto diz que ele chama a Abiatar, o sacerdote. Ele chama a Abiatar. O que eu aprendo aqui, meu irmão? Quando ele estava sofrendo, sentindo aquela angústia, aquela dor, ele chamou alguém. Ele chamou alguém. Chame alguém. Busque ajuda em alguém. Busque uma solução. Não sofra e não queira sofrer sozinho, porque isso aí não só está te matando, como vai te levar à morte. Chame alguém, peça socorro, peça ajuda. Aleluia. Me lembra de Jairo, quando a sua filha de aproximadamente 12 anos, a sua casa estava em caos. O texto diz que Jesus viu o alvoroço. E Jairo sai para buscar ajuda, Jairo sai para buscar socorro. E em quem ele vai encontrar ajuda? A quem ele vai pedir socorro? A Jesus, porque só em Jesus podemos encontrar alívio e paz para a nossa alma. Não é num copo de bebida, não é numa droga, numa cocaína, numa maconha, numa cachaça. Não. Isso é um paliativo. Mas em Jesus nós encontramos a paz real, verdadeira e libertadora. Então ele chama a Abiatar, ele chama alguém, ele pede ajuda, ele pede socorro. Qual é o pedido dele a Abiatar? Abiatar, traga para mim a astola sacerdotal.
porque eu vou orar, eu vou consultar, eu vou conversar com Deus, eu vou me desabafar, eu vou expor o meu problema, eu vou expor a minha dificuldade, eu vou expor a minha tristeza, eu vou expor esse meu sofrimento. Aleluia! É aí que Davi começa a encontrar, esse é o caminho para encontrar uma solução. Ficar em casa chorando, não iria lhe ajudar em nada. Se trancar num canto qualquer, não iria ajudar em nada. Pelo contrário, esse sofrimento ia ser contínuo, levando à morte. Mas o que ele faz? Ele vai consultar, pedir direção, pedir apoio, pedir ajuda a Deus. Talvez é o que está faltando para você, meu amigo. Talvez é o que está faltando para você, minha amiga. Em Deus, torno a repetir, a solução. Ele é o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida que ajuda. Tem profissionais, claro, evidentemente, o psicólogo, o terapeuta. Busque ajuda, busque socorro. Não queira sofrer sozinho. Confie. Não é em qualquer um, claro, evidentemente, mas em pessoas que têm experiência, como no caso, quando o sunamita sai de casa chorando, sofrendo porque o seu filho acabara de morrer no seu colo, e no caminho ela encontra a Geazi, o qual vai fazer a pergunta: como é que está o seu esposo? Como é que está o seu filho? Como é que está a sua casa? Ei, peraí, ela acabara de perder o filho morreu no seu colo. E ele faz essa pergunta, em outras palavras: como é que está a sua casa? E ela vai dizer: vai tudo bem, Jesus. Ah, meu Deus. Mas na verdade lá no fundo, no coração não ia. Mas Geazi não era a pessoa capacitada, Geazi não era a pessoa confiável ela liberar o seu sofrimento. Por isso eu sempre digo: não conte os seus problemas a pessoas que não possa te ajudar, que pelo contrário vai te julgar, vai aproveitar o teu problema e levar para outros. Não conte seu problema nas redes sociais, mas conte a alguém. Quando ela encontra o profeta, a Bíblia diz que ela dobra os seus joelhos e chora. Ali ela abre o seu coração. Sempre tem uma pessoa certa, sempre tem uma pessoa indicada, sempre tem uma pessoa qualificada para te ajudar. Sai desse quarto, sai desse isolamento, sai dessa dor, sai desse sofrimento, busque ajuda. Jairo vai buscar em Jesus, porque tem situações e tem coisas que só Jesus pode ajudar, que só Jesus faz. É o que Davi, então, ele ao consultar o Senhor, a Bíblia vai dizer que o Senhor o reanimou, trouxe de volta a alegria, o gozo, a paz, a força, a esperança. E Davi, agora renovado, ele se levanta e vai em busca daquilo que ele havia perdido, o motivo da sua tristeza, o motivo da sua dor. E a Bíblia vai dizer que Davi consegue reaver tudo de volta. Oh, aleluia! Deus pode te dar tudo de volta. Ele pode trazer tudo de volta: a sua paz, a sua alegria, a sua força, a sua saúde, a sua vida. Basta você crer e buscar enquanto se pode achar. Em Cristo há a solução para a sua vida, para o seu casamento, para o seu lar, para a sua família. Esta é a palavra que eu quero deixar para você e abençoar a tua vida, em o nome do Senhor Jesus. A paz de Cristo, a paz do Senhor, graça e paz, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu sou o pastor Luiz Carlos Silva, estou pastor do Ministério Profético Rompendo em Fé, em Iguapim, Araruama, região dos Lagos. Faça-nos uma visita, ore por nós também e contribui e ajude esse ministério. Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com outros e outras pessoas para que possam ser abençoadas. Amém.